Edmond Dantes tinha tudo para ser feliz. Até o dia em que 3 homens decidiram destruir sua vida. Ele era jovem, marinheiro e estava prestes a receber uma oportunidade capaz de mudar seu destino. O capitão havia morrido durante a viagem, e Edmond assumira responsabilidades muito maiores do que esperava. Seu desempenho impressionou o armador, que decidiu entregar a ele o comando do navio Faraon. Mas a promoção de Edmond despertou algo perigoso em um homem que trabalhava ao seu lado. Danglars sorria diante dele, mas por dentro invejava tudo o que Edmond estava conquistando. E havia outro motivo para Edmond acreditar que sua vida finalmente estava completa. Mercedes. Os dois estavam apaixonados e planejavam se casar, sem imaginar que alguém os observava. Fernand também amava Mercedes, e ver Edmond ao lado dela transformou seu ciúme em ódio. Danglars tinha inveja, Fernand tinha ciúme. Bastava alguém transformar esses sentimentos em uma arma. Então surgiu um plano simples e cruel: acusar Edmond de ser um conspirador político. Edmond não sabia de nada e seguiu para o dia que deveria ser um dos mais felizes de sua vida. Foi então que soldados entraram pela porta e interromperam tudo diante dos convidados assustados. Edmond foi preso por um crime que não entendia, enquanto Mercedes assistia sem conseguir impedir. Ainda assim, Edmond acreditava que tudo seria esclarecido quando contasse a verdade ao magistrado. Villefort percebeu rapidamente que aquele jovem parecia inocente e quase decidiu libertá-lo. Mas uma única informação naquele caso fez o magistrado mudar completamente de expressão. A carta que Edmond carregava estava destinada a Noirtier, o próprio pai de Villefort. Se aquilo fosse descoberto, a carreira e a posição política de Villefort poderiam ser destruídas. Para salvar a própria vida pública, Villefort decidiu sacrificar um homem inocente. Naquela noite, Edmond foi colocado em um barco sem saber para onde estava sendo levado. Então, no meio da escuridão, uma fortaleza surgiu sobre uma ilha cercada pelo mar. Era o Château d'If, uma prisão de onde Edmond talvez nunca mais saísse. A porta da cela se fechou, e com ela desapareceu o futuro que Edmond imaginava possuir. Dias viraram semanas, semanas viraram meses, e ninguém aparecia para explicar sua condenação. Edmond gritava por justiça, mas as paredes da fortaleza devolviam apenas silêncio. Com o passar dos anos, o jovem alegre de Marselha começou a desaparecer naquela escuridão. Até que, quando toda esperança parecia morta, Edmond ouviu um som vindo de dentro da parede. Alguém estava cavando do outro lado, pedra por pedra, escondido dos guardas. De repente, a parede cedeu, e um velho prisioneiro surgiu diante dele. Seu nome era Abbé Faria, e aquele encontro mudaria Edmond mais do que qualquer liberdade imediata. Faria ensinou história, idiomas, matemática, filosofia e tudo aquilo que aprendera durante sua vida. O prisioneiro desesperado começou a se transformar em um homem culto, paciente e estrategista. Mas Faria também ajudou Edmond a reconstruir exatamente como ele havia sido traído. Pela primeira vez, Edmond compreendeu que sua prisão nunca havia sido um simples erro. Danglars o invejara, Fernand desejava Mercedes, e Villefort precisava proteger o próprio segredo. A inocência de Edmond terminou naquele instante, substituída por uma memória que ele jamais esqueceria. Então Faria revelou algo ainda mais inacreditável: a existência de um tesouro escondido. Uma fortuna gigantesca estaria escondida na ilha de Monte Cristo, esperando por quem conhecesse seu segredo. Para Edmond, aquele tesouro parecia impossível. Primeiro, ele precisava escapar de uma prisão impossível. Edmond e Faria começaram a preparar uma fuga secreta através dos túneis da fortaleza. Mas antes que o plano terminasse, o corpo de Faria começou a falhar. O velho mestre sabia que talvez nunca atravessasse aqueles muros ao lado de seu aluno. Antes de morrer, Faria confiou a Edmond o segredo completo do tesouro de Monte Cristo. Pouco depois, Edmond perdeu o homem que havia se tornado mestre, amigo e esperança. Os guardas colocaram o corpo de Faria dentro de um saco para lançá-lo ao mar. E foi então que Edmond percebeu uma saída tão desesperada quanto brilhante. Ele retirou Faria do saco, ocupou seu lugar e esperou imóvel pelos guardas. Os homens carregaram o saco para fora, acreditando transportar um prisioneiro morto. Edmond imaginava que seria enterrado, mas descobriu tarde demais o verdadeiro destino dos mortos. Uma pesada bola foi presa ao saco, e Edmond entendeu que seria lançado diretamente ao mar. Segundos depois, ele despencou das muralhas e desapareceu nas águas geladas. Debaixo d'água, Edmond lutou contra o peso enquanto seus últimos segundos de ar desapareciam. Finalmente ele se libertou e nadou para a superfície, deixando 14 anos de prisão para trás. Mas o homem que saiu daquele mar já não era o jovem marinheiro que havia entrado na prisão. Depois de ser resgatado por contrabandistas, Edmond finalmente encontrou uma forma de chegar a Monte Cristo. Seguindo as pistas de Faria, ele entrou sozinho nas cavernas escondidas da ilha. Então, uma parede de pedra revelou aquilo que parecia existir apenas nas histórias do velho mestre. O tesouro era real: ouro, joias e riquezas suficientes para transformar completamente sua existência. Edmond Dantes havia entrado naquela caverna como fugitivo e sairia dela com poder quase ilimitado. Durante anos, ele construiu uma nova identidade, acumulando conhecimento, aliados e influência.
Quando finalmente reapareceu na sociedade, Edmond Dantes parecia ter desaparecido para sempre. Em seu lugar surgiu um homem misterioso, imensamente rico e conhecido como Conde de Monte Cristo. Mas por trás do luxo havia uma pergunta que nunca abandonara sua mente. Onde estavam seus inimigos? A resposta revelou algo doloroso. Enquanto Edmond sofria, aqueles homens haviam prosperado. Danglars havia enriquecido e agora ocupava uma posição respeitada entre os poderosos. Villefort também avançara, tornando-se um homem influente dentro da justiça francesa, e Fernand havia conquistado riqueza, prestígio e algo que atingiu Edmond ainda mais profundamente. Mercédès agora era esposa de Fernand e acreditara durante anos que Edmond estava morto. Monte Cristo percebeu que recuperar o passado era impossível. Restava decidir o que faria com ele. Ele não pretendia atacar seus inimigos com espada, pistola ou um exército. Sua vingança seria muito mais perigosa. Cada inimigo seria destruído pelas próprias fraquezas. Para Danglars, o ponto fraco era evidente, uma ganância que parecia não possuir limites. Monte Cristo entrou em seus negócios oferecendo oportunidades grandes demais para serem ignoradas. Quanto mais Danglars desejava ganhar, mais profundamente caminhava para dentro da armadilha. Fernand escondia um segredo diferente, enterrado nos anos em que construíra sua carreira militar. Sua fortuna e seu título haviam sido erguidos sobre uma traição que ainda podia ser revelada. Monte Cristo não inventou o passado de Fernand. Apenas fez a verdade encontrar o caminho de volta. Quando sua traição se tornou conhecida, o herói respeitado começou a perder tudo diante da sociedade. Até seu próprio filho, Albert, precisou encarar quem o pai realmente havia sido. Mas quando Albert culpou Monte Cristo pela desgraça, uma nova tragédia quase começou. Mercédès então procurou o conde e reconheceu por trás daquela identidade o homem que havia amado. Por um instante, toda a riqueza do conde desapareceu diante da lembrança do jovem Edmond Dantes. Ela explicou a Albert a verdade, impedindo que o filho enfrentasse Edmond por causa dos crimes do pai. Fernand perdeu o prestígio, a família e o mundo que havia construído sobre sua traição. Mas a vingança contra Villefort levaria Monte Cristo a descobrir que seus planos podiam atingir inocentes. A casa do magistrado escondia segredos antigos, ambições e crimes que ameaçavam destruir toda a família. Monte Cristo começou a expor aquilo que Villefort passara a vida inteira tentando esconder. Só que a justiça planejada por Edmond começou a escapar do controle que ele acreditava possuir. Pessoas que jamais participaram de sua prisão começaram a sofrer por causa daquela cadeia de vingança. Pela primeira vez, o conde precisou perguntar se ainda buscava justiça ou apenas destruição. Enquanto isso, Danglars finalmente percebeu que sua riqueza estava desaparecendo diante dos próprios olhos. O homem que ajudara a roubar o futuro de Edmond agora via seu próprio futuro desmoronar. Ele fugiu tentando salvar o que restava, mas acabou completamente nas mãos dos acontecimentos planejados pelo conde. Quando Danglars finalmente perdeu sua fortuna, Monte Cristo teve a oportunidade de destruí-lo por completo. Mas algo havia mudado. Edmond já tinha visto o sofrimento suficiente para compreender o preço da vingança. Em vez de levar a vingança até o último limite, ele decidiu permitir que Danglars sobrevivesse. Aquele gesto mostrou que Edmond Dantes ainda existia em algum lugar dentro do poderoso conde. Ele havia conseguido aquilo que sonhara durante anos. Seus inimigos finalmente haviam caído. Só que a vitória não trouxe de volta os 14 anos roubados, nem restaurou sua antiga vida. Mercédès também não podia simplesmente voltar a ser a jovem que o esperava em Marselha. Algumas perdas eram profundas demais para que dinheiro, poder ou vingança pudessem apagá-las. Edmond precisou descobrir que sobreviver à injustiça era diferente de continuar vivendo por causa dela. Sua maior transformação não aconteceu quando encontrou o tesouro, mas quando começou a abandonar o ódio. O prisioneiro havia se tornado conde. Agora o conde precisava voltar a ser simplesmente um homem livre. E foi ao escolher seguir adiante que Edmond encontrou algo que nenhuma fortuna poderia comprar: esperança. Talvez seja por isso que sua história permaneça tão poderosa. Ela começa com vingança, mas termina falando de liberdade. Porque depois de perder tudo, Edmond descobriu que a última prisão da qual precisava escapar estava dentro dele.